Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao minicurso Introdução à Análise Literária. No vídeo de hoje eu vou discorrer sobre uma outra autora que foi mencionada no início do nosso minicurso e é uma autora extremamente conhecida da gente. Trata-se de Lígia Fagundes Telles, que é uma autora que está na Academia Brasileira de Letras, que já venceu o Camões, que foi indicada para o Nobel de Literatura aos 92 anos, que está hoje viva em plena atividade e que é uma autora que produziu romances e contos incríveis. É uma grande escritora que nós temos no Brasil. Dentre as temáticas que ela aborda, que eu gostaria de mencionar, nós temos, por exemplo, a relação com a memória, com a fantasia, a loucura, a morte, o amor, são temas bem recorrentes também. A solidão, a velhice, os relacionamentos afetivos pautados em incomunicabilidades também, a traição, por exemplo, e, sobretudo, a condição da mulher. Em determinados contextos, o problema da mulher que está fadada a um construto histórico que a conduz a uma condição de subalternização. Então a mulher é subalternizada em vários aspectos e Lígia Fagundes Telles traz isso à tona de forma muito intensa. É realmente uma autora das mais significativas no que diz respeito à discussão sobre a figura feminina. Na sequência, eu gostaria de dizer que para a nossa conversa de hoje, nosso debate, eu escolhi como título Sobre a estrutura do conto, a Confissão de Leontina. Então, como corpus, eu tenho a Confissão de Leontina, como eu já mencionei. Poderia ser qualquer outro conto de Lígia que vocês encontrariam um grande trabalho, porque ela realmente é uma das maiores autoras de todos os tempos do nosso Brasil, da língua portuguesa, na verdade. E a Confissão de Leontina é o meu conto preferido de Lígia Fagundes Telles. Eu já fiz trabalho acadêmico sobre ele, eu trouxe até aqui, está aqui do lado, para que eu faça uma menção ou outra na sequência. E depois eu vou colocar para vocês a indicação. Mas realmente é um trabalho grandioso de construção ficcional. Esse conto é uma das maiores obras que eu já li na vida. Vocês têm que ler. Procurem urgentemente, vale a pena. Então, veja bem. Depois que eu fizer essa ênfase sobre o corpus, aí nós vamos para a categoria analítica, que é uma categoria analítica estrutural. Porque eu vou falar aqui sobre o conto, a forma do conto. O conto é um gênero problemático de estatuto não definitivo. Até agora nós não temos nenhum teórico que conseguiu resolver o problema do conto no sentido de dizer o que ele é em essência. Ele está muito para uma espécie de gênero que é instável, se utilizarmos termos dos estudos de Bakhtin, por exemplo. É instável em vários aspectos. Então vejamos, além dessa categoria analítica que é estrutural, nós temos a fundamentação teórica. Eu vou usar com vocês esse livro de Ricardo Piglia, que é um autor argentino, Formas Breves. É um livro de fácil leitura, bem interessante a discussão e vale a pena. Eu vou usar apenas um capítulo que é Tese sobre o Conto. Com relação ao livro A Confissão de Leontina, que foi o que eu utilizei, eu gostaria de dizer o seguinte. A primeira vez que esse conto foi publicado foi em 1949, no livro Cacto Vermelho, que Lígia execrou da obra dela, na verdade. Ela só considera da obra dela o que ela produziu a partir da obra Ciranda de Pedra, na verdade, que é um livro de um romance maravilhoso. Quase eu não conseguia dizer. Filhos Pródigos. Esse conto apareceu também em Filhos Pródigos em 1978. Esse mesmo livro foi republicado, só que com outro título, A Estrutura da Bolha de Sabão, que é de 1991. E depois ela escreveu A Confissão de Leontina em Fragmentos. Na verdade, ela publicou com algumas alterações, porque Lígia Fagundes Telles tem uma tendência a fazer alterações. E o livro que eu vou utilizar com vocês, eu não tenho nenhum dos que eu mencionei. Eu vou utilizar esse aqui, porque é um livro
bem antiguinho, assim, da década de 80. Ele é um livro cujo título é Lígia Fagundes Telles, Literatura Comentada. É um livro de panorâmica que apresenta traços biográficos e informações sobre as obras dela. E interessante que, como é um livro resumitivo, né, ele colocou vários contos. E eu achava que jamais eu encontraria a Confissão de Leontino. E quando eu encontrei, eu fiquei muito feliz. Então, como eu já tenho ele aqui, eu terminei não comprando livros em que esse conto reaparece. Mas provavelmente ele sofreu alterações, porque ele já faz muito isso. Lígia Fagundes Telles faz muito isso nos contos dela, no sentido de alterar. Então vejamos, dando continuidade aqui ao nosso debate, eu gostaria de entrar no texto de Ricardo Pilha, para que vocês entendam o conceito de conto a partir do que ele apresenta. Porque para ele, vejam o que é que ele diz logo no começo, para ele, a primeira tese sobre o conto por excelência é: um conto sempre conta duas histórias. Prestem bem atenção. Lembrem de todos os contos que vocês já leram na vida e agora reflitam. Um conto sempre conta duas histórias. Como assim? Como é que funciona? Ele faz uma distinção entre o conto clássico, aquele mais tradicional, antigo, e o conto moderno. Nessa diferenciação, nós vamos encontrar uma reflexão realmente extremamente criativa, porque todas as tentativas de teorização do conto, como por exemplo a de Julio Cortázar, a do próprio Edgar Allan Poe, ou de outros autores como Salvatore D'Onofrio, Marçal Moisés. Marçal Moisés é um que consegue ainda trazer algum estudo mais aprofundado, mas ele utiliza muito o conceito de unidades, de tempo, de espaço, de ação, e termina que o conceito dele se aplica a alguns contos e a outros não. Então, o conto clássico para Ricardo Pilha narra em primeiro plano a história 1 e em segundo plano a história 2. Ele constrói a história 2, na verdade, em segredo. Tudo que ele narra no plano da segunda história está oculto, implícito de alguma forma. E aí ele diz o seguinte, que a arte do contista consiste exatamente em saber cifrar a história 2 nos interstícios da história 1. Então é assim, quanto mais o indivíduo que escreve conto souber articular a história 1 e a história 2, de preferência colocando a história 2 escondida na história 1, melhor o conto será, de acordo com a concepção de Ricardo Pilha. Um relato visível esconde um relato secreto, narrado de modo elíptico e fragmentário. Essa ideia de que você vai encontrar uma história logo à primeira vista e depois você vai encontrar uma segunda história, mas ela não vai estar tão fácil de ser localizada assim. E aí o que é que ele comenta? Ele diz que o efeito surpresa nesse tipo de conto se produz quando o final da história secreta aparece na superfície. Quando aquilo que está escondido vem à tona, aí tem o desfecho após o clímax e o conto se estabelece aí nesse âmbito da surpresa, do surpreendente. Aí depois ele vai comentando que cada uma das histórias é contada de modo distinto. É como se um autor, ao escrever um conto, ele escrevesse duas histórias paralelamente. E ele trabalha com duas histórias e trabalhar com duas histórias quer dizer trabalhar com dois sistemas de causalidade. Quando a gente fala de causalidade, tem a ver com aquela ideia de causa e consequência. Uma ação A repercute na ação B dentro de uma narrativa, coisa desse tipo. Então a causa de uma causa e uma consequência de uma determinada ação. Os mesmos acontecimentos entram simultaneamente em duas lógicas narrativas. Essas narrativas, então, elas acontecem lado a lado. O que é supérfluo numa história é básico na outra. O que é supérfluo numa história é básico na outra. Veja que também aqui no plano, talvez, da linguagem ou da própria forma, há uma preocupação por parte do autor, do contista, em tentar esconder de tal modo
a história 2, que aquilo que aparentemente é supérfluo numa história, depois vai reaparecer como algo de extrema relevância para a constituição da outra. Então, é basicamente por aí. Esse relato secreto ele se desenvolve de forma oculta, é um enigma, de uma história que é contada com uma certa preocupação de fazer com que haja uma estratégia do relato, que é um relato totalmente cifrado, feito às escondidas, e aí ele elabora a pergunta: como contar uma história enquanto se conta outra? Essa pergunta sintetiza os problemas técnicos do conto. Aí ele coloca a segunda tese, que é: a história secreta é a chave da forma do conto e suas variantes. O bom contista, segundo ele, é aquele que consegue criar as duas histórias de modo que a história que é escondida, secreta dentro do conto, ou dentro da história do conto, ela seja a chave da forma do conto e de suas variantes mais profundas. Então, o bom leitor, o leitor atento, ele teria que observar com uma certa cautela a forma como o conto deveria ser desenvolvido dentro de uma estrutura narrativa específica. Só que ele não coloca só a visão, como eu disse para vocês, ele não coloca só a visão clássica, ele coloca a visão moderna também. E aí, na visão moderna, ele diz que o conto moderno, ou melhor, a versão moderna do conto, abandona o final surpreendente, já não há mais aquele momento surpreendente que vem depois do clímax, e abandona também a estrutura fechada. O conto clássico, ele é mais bem, digamos assim, delineado no sentido dessa estrutura que a gente percebe por parte de alguns conceitos, que é uma narrativa curta, com tempo, espaço delimitados, condensados, poucas personagens e um fato episódico. Geralmente o conto clássico apresenta isso. Aqui, já no universo do conto moderno, há uma alteração. Aí ele diz o seguinte, que além de não haver mais esse final surpreendente, a estrutura também não é tão fechada. E esse tipo de conto moderno trabalha a tensão entre as duas histórias sem nunca resolver. Enquanto no outro caso há uma tendência à resolução do problema, aqui não. Os problemas eles estão em coexistência e eles não vão se solucionar, não há solução. A história secreta é contada de um modo cada vez mais elusivo. O conto clássico, a forma ou a moda de Edgar Allan Poe, contava uma história anunciando que havia outra. O conto moderno conta duas histórias como se fossem uma só. E aí fica mais difícil de a gente localizar qual é a história 1 e a história 2. Aí ele coloca alguns depoimentos. Por exemplo, ele menciona que Hemingway é um autor norte-americano grandioso. Ele dizia que a história que ele conta é uma história construída com o não dito, com o subentendido e a alusão. O mais importante nunca se conta, segundo esse autor, que é a chamada teoria do iceberg, que é aquilo que está escondido por baixo das águas. Você vê a ponta, mas você não vê o todo, e por isso que se complica, o Titanic que o diga. E depois nós temos uma menção a Kafka, porque Ricardo Pilha menciona que Kafka conta com clareza e simplicidade uma história, que é a história secreta. E ao mesmo tempo ele narra sigilosamente a história visível. Ele já altera, né? Aqui ele pega a história que é supérflua e esconde, e coloca a história que não é supérflua e sim aprofundada, e ele coloca em pauta. Isso é bem interessante de se pensar. Agora, depois de Kafka, que tenta converter essa história em algo enigmático e obscuro, aí nós temos um comentário dele que é assim, é uma tentativa de conceituar o conto. Ele diz que o conto é construído para revelar artificialmente algo que estava oculto. E nessa tentativa de revelar algo que estava oculto, há uma iluminação, que ele chama de iluminação profana, que se converte na forma do conto. Essa iluminação profana tem a ver com a citação que ele coloca aqui
de Arthur Rimbaud. A visão instantânea que nos faz descobrir o desconhecido, não numa remota terra incógnita, mas no próprio coração de imediato. Porque é algo episódico, rápido, e aí quando você se depara nesse conto moderno com essa realidade que está subjacente no texto, aí você tem uma revelação, uma iluminação, na verdade. Bem, então, depois de pensarmos isso, eu gostaria que vocês pensassem comigo o seguinte. O conto A Confissão de Leontina apresenta duas histórias. Que histórias são essas? Como elas se organizam? Eu não sei se vocês leram, mas vocês devem ler esse conto com urgência. É um dos contos mais tristes e, ao mesmo tempo, um dos contos que mais nos faz refletir dos quantos eu já li na minha vida. E esse foi o conto que eu mais li de Lígia Fagundes Telles. Ele realmente é uma coisa extraordinária. É o mais longo dela e, ao mesmo tempo, um dos mais intensos. Então vamos logo, depois desses elogios rasgados para deixar vocês com vontade de fazer a leitura, vamos aqui assimilar a história a partir desses dois eixos que são apresentados por Ricardo Pilha. Vejamos. Na história 1, você vai encontrar Leontina, que está presa. Ela está presa porque ela foi conduzida à necessidade de assassinar um homem que estava numa tentativa de estuprá-la. Ela teve um contato com esse homem, foi para um lugar com ele comprou um vestido para ela achava que ele estava sendo bondoso, e não entendeu que, na verdade, por trás daquele presentinho havia uma necessidade também de um retorno sexual. E ela não gostou da ideia e terminou por, sem querer, por impulso, matando esse homem. Então ela está presa há 3 meses. O problema é que esse homem era um homem conhecido, que detinha um certo status social, e por ele ser conhecido, ela terminou ficando numa situação delicada. Se ele tivesse estuprado Leontina, ela sofreria a violência sexual, iria embora, e ele nunca seria provavelmente punido, porque ele detinha esse status. Ela, no entanto, para uma autodefesa, termina por assassiná-lo, e aí ela termina sendo presa, está lá há 3 meses, sofre violência sexual dentro da prisão, a ponto de levar choques nas partes íntimas, e sofre violência moral, quando ela é vista nos noticiários ou no jornal como a assassina e ladrona, coisa que ela nunca foi na vida, nem ladrona, muito menos assassina. Então vejamos que ela conta essa história, que é a história 1, para a senhora com quem ela conversa, que é uma interlocutora que a gente não sabe quem é. Se é uma advogada, se é uma amiga, se é outra presidiária. Eu sei que ela diz assim: eu já contei essa história minha a tanta gente que eu vou contar a senhora novamente. Sendo que a senhora pode até não resolver nada, mas pelo menos não vai ficar me julgando. Então a gente não sabe exatamente quem é essa mulher para quem ela conta essa história, que ela chama de senhora. Essa é a história 1. O conto começa, ela retoma a narrativa dela no momento da prisão, no local em que ela está da prisão. Ela lá está fumando muito, e depois ela, até no final do conto, você vê que ela está no mesmo espaço, ela não sai do canto, ela está no mesmo espaço. Portanto, o espaço físico aí, ele é delimitado, ela está diante de uma interlocutora. Agora, no plano psicológico, porque o tempo psicológico se dá fortemente, aí você tem da infância de Leontina até o momento da prisão. E é fascinante o modo como Lígia Fagundes Telles faz isso, porque ela faz isso no plano da linguagem também. Leontina não teve a oportunidade de estudar, por isso a linguagem é totalmente assim, livre de algumas pontuações, com algumas supressões, com reduções. Vai para o plano da linguagem o problema social, né, da personagem. É basicamente por aí. A história 2 já está vinculada à realidade de Leontina, que eu passo agora a analisar. E aí vocês vão perceber no final qual é a história 2, essencialmente. Vamos começar dizendo o seguinte. A história de Leontina é a história da ausência paterna e depois da destruição familiar. No artigo que eu escrevi, que eu apresentei num evento, lá em João Pessoa em 2014, eu
citei uma autora chamada Elódia Xavier, que faz o seguinte comentário sobre a obra de Lígia Fagundes Telles. Ora, o universo ficcional de Lígia Fagundes Telles é marcado por essa ausência do pai, isto é, pela desestruturação familiar. Aí, de fato, eu coloquei aqui um trecho do livro, do conto, na verdade. Não é diferente do que ocorre com Leontina. Ela diz sobre o pai o seguinte: não conheci meu pai. Morreu antes de você nascer, respondia minha mãe sempre que eu perguntava. Mas como ela não queria falar nisso, fiquei até hoje sem saber como ele era. Então imaginava que ele era lindo e bom. Então eu podia escolher a cara que tinha quando eu me deitava na beira da lagoa e de tardinha ficava olhando o sol no meio das nuvens. Me representava então ver meu pai feito um deus desaparecendo de trás da montanha com sua capa de nuvem num carro de ouro. Praticamente não tem vírgula. É um texto assim corrido para indicar também a linguagem, o fluxo de consciência da personagem. É muito forte. É a ausência paterna que causa problemas gravíssimos à personagem. Porque veja bem, como é que se constitui a família dela que é destruída? Ela mora com a mãe, que é uma senhora que trabalha muito, cujo nome não aparece na história. E ela trabalha muito lavando roupa para pessoas da comunidade em que ela mora. O lugar se chama Olho d'Água. Olho d'Água me remete muito assim. Claro, Olho d'Água é onde nasce a água, aquela coisa da nascente. Mas também é uma personagem que chora muito ao longo da história, porque ela sofre muitas tristezas. E aí o olho d'água, assim, o olho repleto de lágrima. Há um momento em que ela diz assim: eu já chorei tanto que eu não sei se eu vou ter mais como chorar, ela diz, né, em um determinado momento. E se você for uma pessoa emotiva, você provavelmente lendo, você vai chorar muito, porque é um conto, de fato, que leva você a essa instância da comoção. Dando continuidade aqui, nós temos o seguinte, nós temos que ela mora com a mãe, que eu já mencionei, ela mora com uma irmãzinha menor, que se chama Lúcia, e que em algumas outras versões se chama Luzia, mas na versão que eu uso, que é desse livro aqui, como eu já mencionei, que é uma versão mais antiga, ela aparece como Lúcia. E aí Lúcia nos remete à luz, de alguma forma. E Luzia também, né, uma variante da palavra Lúcia. Lúcia, Luzia, palavra italiana, de alguma forma, representa a ideia de luz. E a mãe de Leontina criou o filho da irmã, ou seja, o sobrinho, que se chama Pedro. Pedro tem no nome a ideia de um vocábulo grego, que é rocha, pedra, e que aparece como um dos principais discípulos de Cristo, né? Um dos mais próximos dele, que é o discípulo que nega Cristo 3 vezes. Na história, Pedro vai negar Leontina, na minha hipótese de leitura, 3 vezes. Por quê? A primeira vez que ele nega Leontina é o seguinte: a mãe de Leontina trabalha loucamente para que ele estude, porque ele queria ser médico. Então tudo é para ele. As meninas praticamente não têm nada. Então, num dia em que ele faz uma apresentação de teatro e Leontina vai participar, vai ver, ela vai com um vestidinho simples, rasgado, então ele fica com vergonha dela e ele nega quando alguém diz que ela é irmã dele. Ele fica com vergonha dela e a expulsa. A segunda vez é quando Leontina, já adulta, está na cidade grande e vai visitar a amiga Rubi, que é uma personagem bem interessante dentro da obra. E quando chega lá, ela se depara com Pedro, e Pedro vê que ela está com a amiga Rubi, vê a situação delas, percebe logo que elas são pessoas que provavelmente estão numa condição delicada da vida, porque realmente elas se prostituem, e aí ele foge como se não quisesse estar perto dela para não como é que eu posso dizer, se expor diante das pessoas com as quais ele trabalha e tudo mais. Negar as origens, essa é que é a verdade. É o segundo momento de negação. E a hipótese que eu tenho é que, estando na prisão por 3 meses, ela está, na verdade, há 3 meses e provavelmente vai passar por um processo de mais tempo, porque dificilmente ela vai se livrar dessa história.
ela 3 meses na prisão, os amigos vão visitar e tal, mas Pedro nunca aparece. Então, a minha hipótese de leitura é que esse é o terceiro momento de negação que Pedro vivencia em relação a ela. Agora prestem atenção. A história da ingratidão personificada numa personagem de um conto. De todos os contos que eu já li na minha vida, nenhum conto chega perto da ingratidão desse homem. Pedro foi praticamente sustentado pela mãe de Leontina. Até a história da morte da mãe de Leontina é uma coisa muito séria. Tem uma cachorrinha chamada Tita, que tem os filhotinhos. Ela olha para os filhotes, olha para a porta para ir embora. Olha para os filhotes e olha para a porta. Aí vai embora e lá ela morre. A mãe de Leontina vivencia a mesma coisa, segundo o relato de Leontina. Ela olha para as filhas, não quer sair, mas ela termina por sair, e quando sai ela sentia muitas dores de cabeça, ela termina morrendo. E aí Leontina e Pedro e Lúcia ficam juntos. Lúcia, quando era criancinha, Pedro estava brincando, ela caiu, bateu a cabeça na perna da mesa, e desde então ela ficou com alguns problemas que a levaram a ser ou ter alguma deficiência mental. E aí o que acontece é que Pedro foi o culpado, mas ninguém o culpou, na verdade. No dia da formatura de Pedro, depois que a mãe de Leontina morre, ela fica cuidando dele, ela fica trabalhando para que ele continue estudando. E ele dizendo que um dia a ajudaria. O que é que acontece? No dia da formatura de Pedro, Pedro ia ser o orador da turma, que é o mais inteligente, aquela coisa toda. Leontina vai. Ela vai com o vestido que ela ia enterrar a mãe. Mas a vizinha disse: Leontina, não enterra tua mãe com esse vestido, ele é tão bonzinho, depois pode te servir. De fato, então ela usa o vestido cinza. O vestido é uma coisa bem emblemática dentro do conto, é uma imagem muito forte. Além da representação da mulher no sentido do espaço do corpo, né, e aquela história do vestido ser muito do universo feminino, ainda tem as simbologias que aparecem nos momentos do conto. Por exemplo, no momento da negação, ela estava com o vestido rasgado. No momento em que acontece a tragédia da morte da irmã, ela estava com esse vestido cinza, que a mãe deveria ser enterrada com ele. Então veja bem, no dia da formatura, ela vai para a formatura de Pedro, e quando ela está lá, Malvina, a vizinha, chega chamando, porque ela tinha deixado a criança com Malvina. Malvina chega chamando, dizendo: Leontina, Luzia se afogou, porque Lúcia, que eu estou usando essa versão, né? Lúcia estava brincando na beira do lago, procurando minhocas, e terminou caindo e morreu afogada, não deu tempo de salvar. Ela sai desesperada, avisa a Pedro, mas Pedro diz: vá que daqui a pouco eu vou. Ele vai lá fazer o discurso dele. E ela lembra a palavra júbilo. Júbilo, 3 vezes aparece. E ela lembra dessa palavra, júbilo, enquanto ela corria para ir salvar a irmãzinha que já estava morta. Depois disso, Pedro vai embora, vai para a capital, cidade grande. Ela fica sob a ajuda de um padre vulgar e cretino, Adamastor, que na verdade é um cretino, uma personagem podre dentro da história. Ele deixa Leontina viver com uma mulher que a explora no sentido do trabalho, e o filho dessa mulher é Dona Gertrudes. O filho dessa mulher, João Carlos, tenta abusar de alguma forma de Leontina e a humilha muito, como a mulher também faz, e só o marido dela é que é bom com ela e diz assim: minha filha, vai embora, eu tentei fugir e não consegui, mas você fuge enquanto é tempo. E ela foge, ela consegue juntar dinheiro e vai embora para a capital. Chegando para a capital, cidade grande e tal. Chegando lá, ela conhece um rapaz chamado Rogério, com quem ela tem o primeiro relacionamento, mas ele deixa muito claro que estará com ela por um tempo, porque ele é marinheiro e ele não consegue ficar preso a um espaço ou a uma mulher por muito tempo. Então é basicamente essa narrativa de Leontina até ela chegar na cidade. Quando ela chega na cidade, ela faz algumas amizades, ela tem outros relacionamentos, alguns abusivos. Ela termina entrando numa vida muito delicada, porque ela não tem escolaridade, não tem oportunidades, porque ela não teve de fato, porque ela teve que trabalhar para o primo estudar. O primo virou médico, mas não quis saber dela. E aí ela ficou numa situação delicada.
Essa é que é a história de Leontina. A história da prisão se dá quando ela conhece um senhor já idoso, com quem ela vai para uma loja, ele compra um vestido marrom, olha o vestido novamente aparecendo, um vestido marrom, uma cor fria, de apagamento, só que com uma flor bem grande assim no ombro. A flor é vermelha e o vermelho tem a ver com o universo da cor quente, da vivacidade, né, da intensidade. Às vezes também pode representar violência em alguns aspectos. Ele tenta estuprar Leontina depois que dá o vestido. Ele se sente no direito de explorar o corpo dela, já que deu o vestido. Ela não gosta da ideia, tenta se livrar. Ele acha que ela é uma crápula, porque não admitiu as indecências a que ele quer submetê-la. E aí eles entram num confronto. Só que o que é interessante é que, olha como é que ela relata o que aconteceu com ela. Ela diz assim: fui ficando ofendida, porque eu não era, não, senhora, aquelas coisas que ele dizia. E depois não tinha nada que puxar o nome de minha mãe, que era uma mulher que só parou de trabalhar para deitar a cabeça no chão e morrer. Isso não estava certo, porque nela, que estava morta, ninguém tinha que bulir. Ninguém. Então nós temos aqui, não tem vírgula. O texto não tem vírgula, só tem pontos finais e tal. A ausência de vírgula lembra uma espécie de ausência da própria existência dessa mulher, que está desassistida. Ela não tem ninguém que grite por ela, ou puna por ela, ou cuide dela. Na verdade, essa que é a verdade mais delicada do conto. E aí ela pega um ferro, termina batendo na cabeça desse homem e ele morre. Só que Leontina é tão ingênua, porque assim, ela passa do primeiro momento até o último sendo muito passiva, pacífica, submissa. Ela nunca se rebela contra nada nem ninguém. Nesse momento, ela se submete ao seu instinto mais profundo. E Leontina, a palavra Leo, nos indica leão, né? Aquela força. Tina, a ideia da terminação INA, que remete muito ao feminino na língua portuguesa. Agora, veja bem, ela só tem um único momento de exceção na vida dela, que é quando ela decide não aceitar que vai ser estuprada. E aí ela termina por matar esse homem para se livrar do estupro. E ela poderia muito bem ir embora e nunca mais ninguém saberia quem foi que matou esse homem. O que acontece é que ela é tão ingênua que ela volta na loja onde eles compraram um vestido para pegar o vestido antigo. E essa história da simbologia do vestido, né? E aí quando ela quer pegar o vestido antigo, que ela está muito presa ao passado, às coisas todas da vida, ela termina por ser presa. E aí nós temos o início da história novamente. Ela lá contando a história para a senhora lá que tenta escutá-la, mas ela não fala nada. Só quem fala é Leontina. É como se fosse assim, o direito à voz, pelo menos por um momento. Só outra mulher escutaria a voz de Leontina, porque nenhum outro dentro daquele espaço em que ela está aprisionada deu ouvidos a ela, como ela mesma comenta no início do conto, em alguns momentos dentro do texto. Então, simbolicamente, ao matar o velho empresário, ela estaria predisposta a punir os homens de sua vida, seu pai, seu primo, Rogério e os outros. Mas sua transgressão fez com que ela sofresse, no fim das contas, a punição, e não o homem que era seu algoz. Como em torno dela há uma série de cerceamentos, mais uma vez ela é relegada à prisão, desta feita determinada pelo Estado e pelas leis, porque, como se não bastasse ser aprisionada, há uma situação de condição da mulher que a conduz a uma situação de subalternização, de inferiorização, ainda vem o Estado e não cumpre os direitos humanos como deveria cumprir, porque uma mulher está presa, acusada de assassinato, mas ela sofre choques em partes íntimas, por exemplo, e também sofrer violência sexual e moral também. Então veja que, na verdade, aqui há ausência de várias coisas dentro do plano na narrativa. E a grande falha dela é essa história de ir pegar o vestido, como eu havia mencionado.
Agora, basicamente por aí. Dentro da obra, nós vamos encontrar personagens variadas, que eu já mencionei algumas. E eu gostaria de dizer que é o seguinte: dentro do que eu me proponho fazer aqui como análise, eu tenho um autor que mostra que há possibilidade de você encontrar duas histórias dentro de uma determinada narrativa. Em A Confissão de Leontina, nós temos duas histórias, como eu já mencionei, e vocês provavelmente perceberam que é possível fazer esse levantamento, né? A primeira história tem a ver com ela contando para essa interlocutora sua vida, e a segunda história tem a ver com a destruição da família e a passividade diante da vida que chega a um auge em que ela não aguenta mais e ela termina sofrendo as consequências. Mas a minha hipótese maior de leitura aqui, a segunda história tem a ver com a ingratidão. Quem é que vivencia essa ingratidão? Pedro. Pedro é a personagem mais ingrata da história da literatura brasileira, do meu ponto de vista, até onde eu li, né, na verdade. E o que é que ele faz? Ele termina por negar essa pessoa que fez tudo por ele, a ponto de Rubi é quem esculacha com ele no hospital, depois que ele vem perguntar o que é que elas andavam fazendo, onde é que ela morava e tal. Aí é que Rubi diz, então você merece isso, aquilo, outro. E ela diz palavrões pesados com ele. Então alguém fala alguma coisa, mas ele mesmo assim é irredutível. Ele dá o cartão dizendo que quando Leontina precisasse ter alguma coisa, fosse lá, mas fosse às escondidas, não na frente de todo mundo. E aí Rubi fica indignado e diz um monte de coisa com ele. Bem, mas a história, do meu ponto de vista, a história 2 é a história da ingratidão. Só que, como é um conto moderno, você não vai encontrar com muita facilidade essa história da ingratidão, porque se Pedro não tivesse brincado violentamente com a criança, Lúcia, ela não teria morrido. Se Pedro tivesse feito o que prometeu a mãe de Leontina, Leontina não teria caído na vida de prostituição, por exemplo. Ela teria sido protegida por alguém e não abandonada. Se Pedro não tivesse impedido Leontina de levar Lúcia para a formatura, talvez Lúcia não tivesse morrido. E se Pedro não tivesse negligenciado a necessidade que Leontina tenha de ser amparada, talvez ela nunca tivesse sido presa. Então nós temos aqui a história da ingratidão de um homem em relação a uma mulher, que é um primo, mas que na verdade praticamente eram irmãos, porque ela inclusive cuidou dele quando foi necessário, mas ele não retribuiu. É basicamente isso. Então a história secundária, do meu ponto de vista, tem a ver com a história de vida de Leontina, que se baseia numa grande ingratidão e negação que é vivida a partir desse primo maligno que conseguiu júbilo, conseguiu vencer na vida, ser bem-sucedido, e não olhou por ela quando ela mais precisou. E, sobretudo, na prisão, quando ela precisa dele, ele a negará pela terceira vez, como Pedro fez com Jesus Cristo, lá no momento da crucificação, na Via Crucis. É basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado da explanação e vocês podem, por favor, ler esse conto e se preparem. Guarde um lencinho do lado, porque você vai precisar, se você for uma pessoa sensível. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Abraço.